pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal. Hoje agora vamos para o terceiro elemento que a gente vai analisar. Se tu não viu os outros vídeos de introdução à cartografia, dá uma olhadinha, porque a gente vai ter uma aula sequencial aqui, perfeito? Primeiro a introdução, depois a aula de orientação e hoje nosso terceiro elemento aqui, nossa terceira aula, escala. Beleza? Eu sou o professor Gabriel Corrêa e hoje a gente vai para mais uma aulinha então. Fechou? Dentro desse processo, gente, pra gente não alongar esse vídeo, uma matéria bem tranquila, envolve matemática, mas matemática aqui com uma linguagem muito simplificada. O cálculo básico é regra de 3. Muitos professores gostam de ensinar com fórmulas, dão a entender que existe uma fórmula da escala, que de fato existe, mas ela sai de um simples cálculo de regra de 3, beleza? Então, dentro desse processo, nós vamos evitar a fórmula. Vocês precisam, quando vão fazer uma prova de vestibular, vão fazer uma prova do Enem, vocês precisam ter mais rigor técnico na matemática, mais habilidades desenvolvidas do que com certeza é necessário aqui. Fechou? Então vamos para cá. Primeiro, escala nada mais é do que uma relação proporcional. Aquilo que eu tenho na minha representação do espaço, seja um mapa, uma carta, seja uma planta, eu tenho ali, elementos espaciais reduzidos, ou seja, eles foram da realidade adaptados a uma realidade menor, uma realidade gráfica. Essa realidade gráfica nada mais é do que uma representação do espaço. Ou seja, mantendo-se o rigor matemático bonitinho, tudo bem feitinho, a realidade tem que ter sofrido um número de reduções adequado, uma proporção. Fechou? E a minha representação está em proporção com o real. 1 centímetro no meu mapa, 1 milímetro, o que eu quiser como unidade tem que representar algo real. Metros, quilômetros, decâmetros, né? Então, a gente tem várias possibilidades aqui de trabalhar. A escala nada mais é do que essa fraçãozinha que te dá essa proporção. 1 centímetro vale X quilômetros, 1 centímetro vale X metros, 1 centímetro vale determinadas, com uma representação do real. É importante trazer isso para vocês porque quando eu trabalho com essa relação proporcional, eu estou dizendo então, escala é a relação matemática de proporção entre o Dzinho, que é a medida gráfica, com o Dzão, que é a medida real. Quando eu vou fazer o cálculo de escala, é fundamental que nós tenhamos os elementos que vão ser relacionados, o elemento no mapinha e o elemento da realidade, trabalhados com a mesma unidade, gente. Por mais que eu que tenho mais habilidade, alguém que tenha mais habilidade com escala, possa fazer a conversão direta, trabalhem para evitar erros com a mesma unidade e só façam a conversão no final. Fechou? Isso é bem importante. Então, quando eu venho para essa matériazinha aqui, eu tenho escala igual a esta relação. Eu abri essa fórmula, gente, porque é assim que a gente aprende na faculdade, muitas vezes, nas cadeiras de cartografia. Por quê? Aqui eu sei que a escala é sempre uma unidade que representa alguma coisa no real. 1 vale quanto na realidade? O 1 no meu mapinha vale quanto no real? É isso que a escala está nos dizendo. Portanto, 1 vale m. 1 centímetro vale tantos centímetros quanto a realidade foi reduzida. O m é o número de vezes que eu reduzi o real para caber nesse meu mapa. Fechou, gente? Aqui eu trago um exemplo para vocês. Vamos dizer que a minha escala seja essa fraçãozinha aqui, ó, representada na sua forma mais clássica. 1, 2 pontos, 100 mil. Perfeito? 1 significa que a realidade, o m, que é esse 100 mil, é o número de vezes que a realidade foi reduzida. Portanto, 100 mil vezes. Para esse meu mapinha fictício aqui existir, eu peguei a realidade e tive que reduzir matematicamente 100 mil vezes. Fazendo com que, então, 1 centímetro, se eu escolher trabalhar com centímetro, posso escolher qualquer unidade. Escala não tem unidade definida. Quem define a escala é quem está analisando, quem define a unidade é quem está analisando o mapa. Portanto, se eu escolher trabalhar com centímetros, 1 centímetro vale 100 mil centímetros. Botei aqui para vocês, ó. 1 centímetro, se foi reduzido para virar 1 centímetro, foi reduzido 100 mil vezes, a realidade tem que ser 100 mil vezes maior. Vale 100 mil centímetros. 5 centímetros, então,
vale outra distância real. Então, qual é o tamanho dessa minha representação que tem 5 centímetros? 5 vezes 100 mil, portanto, 500 mil centímetros. E esse trajeto maiorzão aqui, ó, no meu mapa de 10 centímetros? Aí, 10 vezes mais. E faço a multiplicação. Deu para entender, gente? A gente vai chegar, então, nos valores reais a partir do momento que eu sei quantas vezes a realidade foi reduzida. Ou seja, o módulo da minha escala. O denominadorzinho da escala é este número, esse número de reduções. Fechou? Tranquilo? Como eu descubro esse módulo? Numa regra bem simples aqui de composição de regra de 3. Deu para entender, gente? Tranquilo? Conforme eu adapto essas questões, eu consigo descobrir qualquer uma das variáveis. As questões dizem para vocês, uma escala de 1 para 50 mil. 1 para 50 mil, onde o trajeto pensado tem 4 centímetros. Quanto vale essa distância real? Perfeito? Vocês colocam, se vocês têm a escala na proporção, e fazem o cálculo para descobrir a distância real. Mas vamos dizer que eu não tenho a distância gráfica. A questão me dá a distância real e a escala. E quer saber quanto vai ter no mapa. Tão simples quanto, gente. Se 1 centímetro vale 50 mil centímetros neste meu exemplo, eu boto a distância real aqui e eu descubro o número em centímetros. O cálculo é regra de 3, fundamentado nesta matemática aqui. Se vocês quiserem que eu resolva exercícios de escala, faça algum tipo, é só pedir aqui embaixo, dizer o vestibular, dizer a prova, que eu acesso a prova e faço a resolução para vocês, beleza? Só para o videozinho ficar mais curto, nós vamos avançar. Dentro desse processo de cálculo simples, nós sabemos então que a escala remete a essa proporção. Por que eu disse que ela não tem unidade, gente? Porque se eu for trabalhar no meu mapa, ela só disse para nós que este mapa aqui está dentro de uma coerência matemática. A coerência de 1 para 100 mil, que é o meu exemplo. Esse 1 para 100 mil vale para qualquer unidade. 1 milímetro, 100 mil milímetros. 5 centímetros, aqui nós já vimos, é 500 mil centímetros. 1 centímetro, 100 mil. Deu para entender? Então a gente vai ter essa proporcionalidade. É isso que a escala nos diz. Fechou? Dentro desse processo eu consigo fazer as conversões que eu preciso para qualquer cálculo. Na sequência dos fatos, outro tipo de questão que aparece bastante é o tamanho da escala. Ou seja, quando é que eu sei que uma escala é grande? Quando eu sei que uma escala é pequena? Olhando para a fraçãozinha, eu tenho como saber o que está sendo mapeado? Tem como ter uma noção? Sim, gente. Se eu conseguir desenvolver uma leitura, uma habilidade de leitura de mapa utilizando escala, eu consigo, só sabendo a fraçãozinha, eu consigo saber mais ou menos o que está sendo mapeado, beleza? Obviamente que exatamente sempre vai depender das proporções do mapa, né? Pode ser um mapa grande ou um mapa pequeno. Mas na prática, o que eu vou analisar? O tamanho da escala é pautado em uma relação, né, com o real. Portanto, nessa minha escala 1, 1 para 100 mil. Escala 2, 1 para 1 milhão. Fechou? O que eu estou dizendo? Que nesse mapa, vamos imaginar este mapa, 1 centímetro vale 100 centímetros. Fechou? 1 centímetro nesse aqui, 1 centímetro do mapa, vale na realidade 1 milhão de centímetros. Então eu já começo a tentar construir algumas referências. Eu, para saber o tamanho, gosto de fazer esse atalhozinho. Se 1 centímetro vale 100 centímetros, é a mesma coisa que dizer que cada centímetro do meu mapa equivale a 1 metro. Por quê? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, eu sei que se meu mapa tiver, 30 centímetros de mapa, essa é a minha representação, só consegue atingir até 30 metros. Olha que interessante, gente. Eu disse que o meu mapa tem 30 centímetros. Vamos usar ele como exemplo, como base, né? Significa que a cada centímetro desse meu mapa só cabe 1 metro. Porque estou trabalhando nessa escala. O meu mapa só consegue chegar a 30 metros em distâncias retas. Se eu ampliar o meu mapa para 60, 80 centímetros, talvez eu consiga ter uma representação maior. Isso neste processo aqui. Deu para entender, gente? Tranquilo? Nessa representação, quando eu analiso, né, eu tenho essa proporção.
No meu mapa 2, 1 para 1 milhão, eu já tenho uma outra relação com o real. É muito importante vocês saberem que se eu mexer na largura do meu mapa, se eu alterar, ampliar, reduzir, a escala muda. Ela perde validade. Perfeito? Por quê? Porque vocês alteraram o equilíbrio da questão, né? No momento que eu mexer na distância gráfica, porque eu ampliei o meu mapa e aquela estradinha que tinha 5 centímetros agora tem 15, tem 20, tem 40, porque eu ampliei, automaticamente o balanço da fórmula muda e a fração vai ter que ser recalculada. Deu para entender? Então isso é muito importante. Ampliação e redução alteram a escala. Mas na prática o que eu quero mostrar para vocês é que nesse meu segundo mapa, nessa minha segunda escala, 1 centímetro vale 1 milhão de centímetros. Portanto, 1 centímetro vale 10 quilômetros. Como é que eu sei que vale 10 quilômetros, gente? Por causa das metodologias de conversão, né? A gente sabe que 1 metro vale 100 centímetros. Eu sei que 1 quilômetro vale 1000 metros. Portanto, para eu converter de quilômetro para centímetros, eu só corto ou acrescento 5 zeros. Fechou? É um pulinho de conversão muito utilizado nas nossas questões. Centímetros para quilômetros. É importante que vocês dominem essa tabelinha inteira, principalmente para matérias de ciências da natureza. Mas, para nós, vale esse atalhozinho de 5 zeros. Portanto, se eu tenho 1 centímetro vale 1 milhão de centímetros, corta 1 zero, 2 zero, 3 zero, 4 zero, 5 zeros. Então, 1 milhão de centímetros passaram a valer 10 quilômetros. Fechou? Tranquilo, gente? Dentro desse processo, dessas duas conversões aqui, nós vamos começar agora a fazer algumas análises, vamos tentar entender. Se 1 centímetro vale 1 metro, no mapinha ali padrãozinho de 30 centímetros que eu dei para vocês, a gente tinha no máximo 30 metros ou uma distância ainda em metros sendo representada. Portanto, esse mapa apresenta pouca área representada. Olha que interessante. Menos área. É um mapa local, um mapa ali que tem uma distância de poucos metros sendo representado. Não sendo assim um mapa, né? Estando mais próximo de uma planta. Se vocês não sabem o que é uma planta, dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo dessa playlist que fala sobre as diferentes formas de representação. Por que planta? Um rigor de escala grande, com uma condição de menor área. Fechou? Dentro desse processo, gente, é importante que vocês já fiquem sabendo. Escala grande é a escala que teve a realidade menos reduzida. Matematicamente, escala grande é aquela que teve a realidade menos reduzida. Perfeito? Portanto, o número de reduções aqui é menor do que aqui. Aqui eu tenho 100 vezes reduzindo a realidade e aqui eu tenho 1 milhão de vezes. Portanto, esta escala é menor do que esta escala. Isso é muito importante. A escala do mapa 1 é maior do que a do mapa 2 por causa dessa variável aí do número de reduções. Fechou? É assim que eu defino o tamanho de uma escala cartográfica. Dentro desse processo, vocês têm aqui então outra condição. Se eu tenho menos área mapeada, eu observo os objetos do espaço com melhor qualidade, melhor detalhamento. Escalas grandes apresentam maior detalhamento, como a carta e a planta, que são duas escalas, dois tipos de representação com alto detalhamento ou com melhor qualidade de informação. Fechou? A área nós vamos perder, né? Porque se eu quero detalhes, se eu quero ver direitinho, provavelmente eu prejudique a área, eu não consigo ver grandes áreas. E eu trouxe um exemplo. Esse mapa pode ser 1 para 100, pode ser a planta de um determinado terreno, um terreno aí que tem 30 centímetros de um lado, 30 centímetros não, 30 metros, 60 metros, trabalhando nessa escala em metros. Fechou? Tranquilinho? 1 para 1 milhão, então, 1 centímetro vale 10 quilômetros. Significa que naquele meu mapinha de 30 centímetros de lado, lembre disso que eu estou usando um mapinha que eu criei. 30 centímetros de lado significa que a cada centímetro couberam 10 quilômetros. Se o mapa tem 30 centímetros, nós já estamos trabalhando com um ladinho aqui, ó, de 300 quilômetros. Ó, 300 quilômetros, gente, eu moro em Porto Alegre.
Perfeito? A distância daqui até Caxias é mais ou menos 127, 128 quilômetros. Se eu estou trabalhando com 300 quilômetros, eu já estou pegando uma parte do Rio Grande do Sul já espraiadinha, né? Eu chamei isso de mapa mesorregional, ou seja, já consegui pegar uma pequena região de um estado ou de uma sub-região da região sul. Deu para entender? O meu mapa já consegue representar uma boa porção de um estado brasileiro, por exemplo. Dentro desse processo, então, eu tenho 1 centímetro vale 10 quilômetros. Eu vou perder em detalhamento, em qualidade de informação, porque é como se eu desse um zoom out. Eu vou me afastar do real, perdendo qualidade de informação, generalizando essa informação. Vou ganhar em área mapeada, que é importante para esses mapas mesorregionais, mapas nacionais, eu ter a área mapeada bem maior, obviamente, para posicionar cidades, capitais, ou até os próprios estados em mapas políticos, né? Então, eu vou ter mais área, e esse mapa aí já não é apenas uma pequena cidade, já não é um bairro, já não é uma planta, já é um mapa clássico com uma escala intermediária menor do que a nossa primeira escala. Fechou, meus queridos? Entenderam este processo? Então, no momento que eu altero aqui, eu vou alterar a escala, e as escalas são determinadas se são grandes ou são pequenas, conforme o número de reduções que o real sofreu. Ficou claro isso, meus queridos? Vamos imaginar então que eu pegue agora, nesta minha escala aqui, eu quero ampliar o meu mapa em 2 vezes. A distância, eu vou usar esse exemplo aqui, tá, gente? 1 para 100 mil. Fechou? Eu quero que essa distância que está em 5 centímetros, ela passe a ser agora 10 centímetros. E essa aqui que está em 10 vai passar a ser 20 centímetros. Fechou? Por que eu quero isso? Para ver melhor, eu quero ampliar esse meu mapa. Percebam que eu não mexi na distância real, nem é possível, né? Não consigo transformar a distância real, pelo menos não assim. E eu não mexi também na escala. A escala vai mudar automaticamente. Eu mexi foi aqui, ó, no Dzinho, na distância gráfica. Eu ampliei ele 2 vezes. Como se eu fizesse isso aqui, ó, vezes 2. Perfeito? Eu dupliquei as medidas que eu tinha. Para ver melhor, ampliei. Automaticamente a escala tem que mudar. Como essa escala vai mudar, gente? Se eu ampliei a distância gráfica em 2 vezes, automaticamente aqui, ó, vocês têm que dividir o módulo da escala por 2. Se eu dupliquei, ampliando o meu Dzinho, eu vou automaticamente gerar este processo aqui, ó. A nova escala da ampliação que eu fiz ficou 1 para 50 mil e não mais 1 para 100 mil. Porque eu ampliei o mapa, significa que eu aumentei o grau de detalhamentos, diminuí o grau de sua redução e aumentei, né, a escala do meu mapa. Entenderam isso, gente? Qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente vai responder em videozinhos pra vocês. São matérias que exigem muitas vezes um exercício, exigem que vocês vão para as questões que vocês têm disponíveis e tragam pra gente essas dúvidas. Beleza? Dentro deste processo, nós vamos para o último assunto da escala, que depois dessa questão do detalhamento, do número de reduções e das possibilidades de ampliação e redução, vocês perceberam que se eu for trabalhar com mapa no meu computador e depois for usar ele numa palestra, eu já não estou trabalhando com a mesma escala, perfeito? Eu já prejudiquei a minha escala matemática, perfeito? É por isso que existe uma técnica chamada escala gráfica, onde geralmente, se ela estiver calculada de forma adequada, bonitinha, eu vou deixar uma barrinha no canto do mapa, e esta barrinha vai ter um determinado número de centímetros. Geralmente, a barrinha apresenta 1 centímetro para cada extratinho que ela tem, para cada espacinho que ela tem. A minha barrinha aqui tem apenas um espacinho. Fechou? Então, um espacinho que vale 150 quilômetros. Olha que interessante. A escala de barra te oferece, então, um pedacinho do teu mapa, onde ela te mostra, ó, esse pedacinho vale, na realidade, 150 quilômetros. Aí, gente, eu ganho uma vantagem muito grande, porque se eu quiser saber a distância de A até B, neste meu mapinha que eu trabalhava na telinha do meu computador, eu sei usando essa escala aqui, ó.
Perfeito? Quantas vezes essa barrinha aparece? Obviamente, numa leitura adequada de mapa, eu vou usar régua, eu vou usar uma matemática mais rigorosa. No vestibular, nas provas de vocês não vão ter acesso a esses instrumentos, então, se aparecer escala gráfica, vocês vão ter que criar a própria referência com os dedos mesmo. Vai ter um errinho, mas a leitura estaria mais próxima do adequado. Se eu quero saber a distância entre essas duas cidades no Rio Grande do Sul, eu precisaria então usar esta referência, e não referências numéricas, escalas numéricas, e sim uma escala gráfica. Deu para entender? Tá, mas por que tu só não calcula aqui em centímetros, já faz uma escala numérica ali em cima? É simplesinho, entendi, dá para fazer? Por quê? Se eu levar isso para uma palestra onde eu vou projetar isso num data show, num quadro, o mapa do Rio Grande do Sul sofreu uma ampliação. Inclusive uma ampliação que eu nem sei de quantas vezes foi. Eu teria que ir lá com uma reguinha, pegar uma distância real que eu conheço, medir quantos centímetros e recalcular toda a escala. Isso seria um problema se eu tenho pouco tempo. Então, eu só coloco, né, eu me utilizo dessa técnica na produção, que é, eu sei a distância deste ponto aqui. Deu para entender? E aí, se eu ampliar o mapa de forma adequada, não adianta o cara fazer que nem no Word lá, né, tu puxa a fotinha de qualquer lado, fica tudo torto, né? Na prática, se eu puxar isso de forma adequada, a barrinha vai crescer proporcionalmente, revelando que esse trecho continua valendo 150 km. Portanto, as distâncias das cidades que eu queria analisar, A até B, vão continuar dentro de uma possibilidade de análise, pois eu tenho uma referência fixa ali. Fechou, meus queridos? Escala é uma matéria que pode complicar, pode ficar mais difícil, e a gente fez uma breve introdução aqui, espero que vocês consigam pegar, tirar as dúvidas de vocês, mas mais uma vez eu vou pedir, curte, compartilha e mandem as dúvidas de vocês, pessoal. A gente vai fazer vídeos respondendo dentro dessas nossas playlists, tá bom? Playlist. Fechou? Então tá bom, gente. Beijão pra todo mundo, muito sucesso, muita luz no caminho de vocês, curte, compartilha, ativa o sininho aí pra receber as notificações sempre que chegar um vídeo novo, tá? Valeu!